Vamos então agora para sexta-feira. Vocês estão falando da declaração do Lula, né? Uhum. Acredito que falou que a meta zerada, o zero déficit não deve acontecer. Chamou até isso é coisa do mercado ganancioso, né? Enfim, por que isso? Quais são as consequências disso? Se foi só uma, eu ia perguntar se foi só uma declaração, um ruído, mas para vocês é mais do que um ruído, né? O que muda no entendimento do mercado o presidente da República falar isso? Assim, a gente teve até um debate posterior à declaração, né? A gente já estava com um risco mais reduzido. A gente tende a ter uma tensão enorme em relação ao posicionamento técnico da indústria, né? Uhum. Eu concordo com tudo que o Bruno falou. A gente percebeu assim um shift de narrativa no primeiro semestre desse ano, onde estava todo mundo muito negativo, não só em relação à economia internacional, mas focando mais em Brasil. Assim, existia, assim, inclusive, uma tese que a gente ia descontinuar, lá a Turquia, né? A gente tinha gente falando em Argentina, em Venezuela, acha baboseira, mas assim, da forma como o negócio estava sendo conduzido e talvez assim com algumas declarações irresponsáveis de uma ou outra pessoa que estava ali dentro do núcleo do governo, é, existia um risco. A gente achava que o risco era menor do que os preços dos ativos estavam embutindo, né? E de repente veio o arcabouço, como o Bruno bem falou, você retirou o risco de cauda. A gente não acha que seja algo que também vai solucionar os problemas fiscais do Brasil, a trajetória fiscal do Brasil no médio e longo prazo, mas retirou o risco de cauda, né? E aí você teve um shift de narrativa onde, não, agora o Brasil vai dar certo. E a gente também discordava disso, né? Acho que no primeiro trimestre a gente tinha aquela sensação, antes da recuperação do preço dos ativos aqui no Brasil, de que você tinha um Congresso. Acho que o legado do governo anterior foi você empoderou o Congresso, e Uhum. esse Congresso, de alguma forma, ia servir como um amortecedor para qualquer aventura é, é, mais extremista ali, eu diria, né? Eu acho que qualquer dos dois lados, tá? Se por acaso o antigo presidente tivesse sido reeleito, se tentasse fazer algum tipo de aventura, também ia sofrer assim, assim, aquele amortecedor ali por parte do Congresso. Então a gente tinha essa percepção, e a percepção era correta, né? E aí, assim, veio agora para o segundo semestre, onde a gente percebeu, assim, existe uma... Ninguém gosta muito de falar, inclusive, porque você está vendo uma economia, principalmente focada nos Estados Unidos, assim, bastante resiliente, né? Mas existe aquela sensação, assim, você vê, assim, você tem posições bastante relevantes aplicadas em juros lá fora, né? Com a expectativa de que até a curva de juros, se você for olhar as curvas das SOFRs, né, que são os Fed Funds, elas já precificam, assim, alguns cortes ao longo de 2024 que o Fed diz que não vão acontecer, né? Então existe essa expectativa de que você vai ter uma desaceleração na economia mundial daqui para frente, né? A gente não corrobora com isso, tá? Então existe aquele viés aplicador aqui no Brasil, né? E não tinha nada que dissesse que a gente poderia estar fazendo algum tipo de bobagem. Mas o fato é que o presidente deu uma declaração. Na verdade, o secretário de Tesouro veio na véspera e fez uma declaração falando que achava complicado, né? O Seron, né? Num evento de um banco, ele falou que achava difícil, já assustou o mercado, apesar do mercado já saber que dificilmente a gente ia conseguir atingir o déficit zero, né? Mas já chamou atenção, e no dia seguinte vem o presidente e faz a declaração de que qual o problema de ser meio 0,25? Eu não vou cortar gasto para deixar de fazer o país crescer, que é a crença do governo, né? De que gasto é vida, né? Eu não vou deixar de fazer isso para poder, assim, acalmar o mercado financeiro, né? Só que aí, assim, nosso debate na sexta-feira, né? A gente estava sem posições, tá? Tinha uma posição também marginal em bolsa aqui no Brasil, mas mais cases micro. Mas assim, acho que a gente não está muito acostumado como era o modus operandi do governo Lula. Lula é um político pragmático, né? Então, ele é no sentido da palavra. Então, ele sempre é um cara que fica equilibrando, né? Então, no começo do ano, não sei se vocês se recordam, quando a gente estava vivendo aquele momento de estresse, que tinha essa ideia de que a gente poderia descontinuar e etc., Uhum. você só via, assim, os porta-vozes mais vocais naquele momento ali eram o pessoal da ala Esquerda raiz. mais esquerda raiz ali e tal, né? E você viu o Haddad supostamente bastante enfraquecido, inclusive na discussão do arcabouço, né? Uhum. E o Lula, ali naquele momento, ele percebeu que a balança estava desequilibrada. Então ele foi, equilibrou, deu poder ao Haddad, falou assim, não, vamos fazer. Os mercados acalmaram, você teve um rally em praticamente todos os ativos no Brasil,
E agora o que está acontecendo é que, assim, a sensação que passa é que chegaram para ele e falaram assim, a gente vai ter que contingenciar aí, né? A gente está falando assim, não é nada, você vai ter que contingenciar aí 25% das despesas obrigatórias, são 50 bilhões de reais, entendeu? Então, assim, e aí, presidente, como é que a gente vai fazer o país crescer se a gente tem que contingenciar dessa magnitude, entendeu? Aí ele falou assim, não, isso não. E aí o que acontece? Ele vai reequilibrar a balança. E é o modus operandi do Lula. Era assim no primeiro governo, foi assim no segundo governo, e vai ser assim, entendeu? Por isso que, assim, eu tenho uma dificuldade, né? Assim, a gente até conversa, de ter uma visão estrutural de Brasil, assim, num horizonte de mais médio e longo prazo, em função desse equilíbrio, desse desequilíbrio permanente, né? Ele vai ter sempre tentar assim, equilibrar. No que equilibra, ele desequilibra o outro lado. E aí a gente fica... Essa gangorra. Pra gente, como gestor, é ótimo, surgem oportunidades, entendeu? Agora, não é um negócio saudável do ponto de vista macroeconômico, né? Mas o que vocês fizeram com isso? Não ficou muito claro para mim. Vocês tomaram alguma decisão baseada nesse... Porque assim, a gente está gravando no momento que o Lula falou isso, aí hoje foi convocada uma coletiva que parecia que o Fernando Haddad ia dar uma apaziguada e não foi bem isso que aconteceu, né? Assim, Brasil a gente está olhando sempre meio com o pé atrás, né? Uhum. Olhando de um ponto de vista muito mais de trading mesmo, né? Então, por exemplo, a gente tinha posições em bolsa ali e tal, só que você tem hoje, e eu acho que é um fenômeno global, a precificação de risco na maioria dos ativos hoje no mundo, se você for analisar por volatilidade implícita, né, que é a precificação de opções, do mercado de opções e tal, está muito baixa. Você teve até uma elevação recente agora no mercado desenvolvido, mas permanece muito baixo frente aos riscos que a gente está vivenciando. E no Brasil, a gente está próximo das mínimas, entendeu? De precificação de acordo com esse segmento específico, né? Então, o que a gente tem feito, assim, quando você quer se posiciona via estrutura de opções e tenta, assim, primeiro que você sabe o quanto você vai perder, se você estiver equivocado ou se acontecer uma situação como sexta-feira. E segundo, você tenta se apropriar daquele seguro tão barato que está ali naquele momento, né? Então, é o que a gente tem feito aqui para fazer apostas em Brasil. Mas, nesse momento, vocês estão apostando em qual direção? Nesse momento específico, a gente está completamente zerado. Completamente zerado. Completamente. Brasil completamente zerado. Vocês também, Bruno? A gente tem posição. Eu acho que só completando o que o Carlos falou, assim, respondendo a sua pergunta original, né? É só ruído? Não, eu acho que é sinal. Só para o conceito, né? Sinais e ruídos, o ruído é aquilo lá que todo mundo se assusta nas primeiras dias ou horas e depois passa, né? O sinal é uma mudança clara. Eu acho, assim, eu, Bruno, estou surpreso. Não, a gente lá na externa, como eu falei anteriormente, a gente tinha uma visão que esse arcabouço fiscal não era tudo isso. A gente ficou bastante surpreso com a mudança de narrativa após a apresentação do arcabouço fiscal em abril. A gente sempre teve a cabeça de que o Brasil tinha um encontro marcado para rediscutir esse arcabouço fiscal. Eu fiquei um pouco surpreso com relação ao timing, mas eu acho que é um sinal. Eu acho que tem algumas consequências importantes. Eu acho que a primeira delas, que também é um negócio que a gente vem repetidamente falando nas nossas cartas, eu acho que a gente imaginar juros indo para 9% ano que vem, eu acho que é bastante ambicioso. Ambicioso. Eu acho bastante ambicioso. A gente já achava, a gente sempre achou que era algo mais perto ali de 10, o mercado chegou a precificar a 8,65, tanto é que desde o início do segundo trimestre a gente vinha com posições tomadas em juros, ou seja, apostando numa reprecificação, né, na alta desse preço da taxa terminal. É verdade que essas declarações vieram no momento em que juros, principalmente os juros, já tinha andado muito, tá? Então, também não sei se tem mais muito espaço para esse negócio piorar, mas acho que a gente vai ver aí ao longo das próximas semanas. Pode ser que o mercado extrapole essas declarações, e eu não sei se eventualmente a gente vai ver papos do tipo, da mesma forma, o Haddad agora sai fortalecido, tá ganhando várias brigas. Pode ser que essa dinâmica mude. Eu acho que pela conferência hoje, ele não respondeu se vai mudar ou não vai. O que ele falou, assim, o meu target está mantido, mas depende do presidente. A gente vai ter uma reunião, vamos apresentar algumas alternativas, e se as alternativas dele não forem implementadas, o Lula passar por cima dele e falar, não, olha, não é mais
não é mais déficit 0, vamos mirar no déficit 1. Cara, o mercado já tem ali 0,7, 0,8. Então, de repente, ele vai usar esse número aí, cara, vamos para o que o mercado já acha que é, e de repente não vai ter nenhum impacto. Mas a gente pode ter o mercado extrapolando e achando que o Haddad pode ser enfraquecido, e esse negócio é uma bola de neve, né? Enfraquecido, vai cair, aí vai ter aquele boatos na sexta-feira à tarde, Haddad vai cair no final de semana. Eu acho que a gente pode entrar nessa dinâmica. Mas do ponto de vista mais prático, o que eu acho que muda é que agora o Banco Central, que já vinha numa postura super cautelosa, a gente já meio que enterrou, pelo menos para as 2 reuniões remanescentes desse ano, a possibilidade de uma aceleração no pace. Eu acho que fica cada vez mais difícil a gente chegar, nem é mais 9% no Focus, né? Mudou no que saiu hoje, já está em 9,25%. Então acho que devagarzinho esse negócio vai ali para os 10%, talvez então, nem Selic 10%. Um dígito dificilmente. A gente sempre achou difícil. E assim, eu acho que a resposta é um pouco mais longa. Por que a gente tinha essa visão? Vamos usar ali como referência os 9% do Focus, que meio que se tornou um número mágico. Se a gente pegar os momentos no Brasil onde o Brasil teve juros inferior a 9%, eu acho que hoje a gente tem algumas diferenças. Eu acho que a primeira e mais importante delas é de que a gente não tinha o Fed Funds a 5,5%. Isso, assim, eu acho que é um mega divisor de águas. Tá? A gente tinha Fed Funds ali, se não a 0, próximo de 0. Acho que só isso já é um argumento muito forte para a gente atribuir uma probabilidade não muito alta desses juros estar abaixo de 9%. Eu acho que o segundo, que não é menos importante, nos momentos onde a gente, mais uma vez, teve juros no Brasil abaixo de 9%, a percepção no mercado, por que eu falo percepção? Porque a gente vai falar de juros real neutro, né? É uma variável não observável, né? Então a gente, na verdade, nunca sabe o que é. Tem muitos estudos, muitos modelos, mas na prática a gente não consegue cravar ver o que é. O mercado tinha percepção lá atrás que esses juros real neutro no Brasil eram como 2,5%, 3%. Tá? Hoje o Banco Central fala que é algo como 4,5%, 4,8%. A gente lá na externa acha que é até acima, tá? A gente acha que é ali mais para perto do 5,5%. Então vamos dizer que a gente não esteja certo, o Banco Central também não esteja, seja em torno de 5%. 5 mais 3, que é a meta de inflação, só aí você já largaria de 8%. E aí eu acho que o último ponto e o Banco Central repetidamente vem falando isso, hoje a gente tem uma meta de inflação super ambiciosa. A gente nunca teve inflação de 3% no Brasil, nunca. E o que eu quero dizer com isso? O Banco Central vai precisar manter a política de juros no nível contracionista por bastante tempo. E ele vem dizendo isso. Então, se a gente pegar ali o que tem no Focus de expectativa de inflação para 2025, que eu acho que está girando ali em torno de 3,5%, então fazendo meio que uma conta aqui, que é de padeiro, mas não é de padeiro, né? Vai precisar ali pelo menos de uns 175, 200 basis points de política monetária restritiva para conseguir realmente, de fato, levar essa inflação para 3%. Então, pegando 2 da restrição da política monetária mais 5, mais 3, dá 10%, que eu acho que é onde talvez fosse o nosso cenário base há uma semana atrás. Agora não sei. Agora pode ser que seja acima. E tem outro risco, assim, que também, o Carlos até falou, né? O mercado já tem mais ou menos ali uns 3 cortes do Fed Funds no ano que vem, né? Cara, se o Fed tiver que subir de novo, a gente não sabe, a economia é forte. Acho que nem eles sabem. O mercado está insistindo nesse trade, pode tentar pegar. Assim, a percepção que eu tenho é o seguinte: nos últimos 15 anos, até 1 ano e meio atrás, a gente teve quase que o tempo todo juros ali perto de 0. Né? O mercado nunca teve oportunidade de ganhar dinheiro aplicado em juros nos Estados Unidos. Acho que agora ninguém quer perder esse trade. O mercado vem, cara, insistentemente tentando pegar esse ponto de inflexão. Até, sei lá, uns 60 dias atrás, ou talvez um pouco mais, cara, a gente tinha corte no primeiro tri. Assim, o Fed falou há, acho que 3 reuniões atrás, né? Quando o mercado começou a flertar com a ideia de que ele ia parar, aí vieram os dots, falou, tem mais 2, ele já entregou uma, e o mercado já colocando, cara, corte, a partir de fevereiro, acho que uns 2 meses atrás tinha. Então, assim, cara, e se por alguma razão a economia continuar forte e ele tiver que subir? Pensa o seguinte, 2 altas ano que vem, para mercado, são 5 altas, certo?
Porque o mercado tem 3 cortes. Assim, é uma probabilidade alta? Aparentemente não. Tá? Ainda mais porque agora as condições financeiras estão voltando a apertar. Tá? E a gente até já viu alguns membros do board começando, né? O mercado está precificando praticamente uma probabilidade zero de alta na próxima reunião essa semana. Porque o que a gente viu quase que o tempo todo, desde o início do ciclo, no início do ano passado, né? Cara, o mercado estava indo numa direção oposta ao Fed, né? Porque o Fed ia subindo juros, só que, cara, a bolsa subia, juros longos não andava, cara, na verdade as condições financeiras estavam afrouxando. E só agora que a gente tem os dois andando na mesma direção. Mas mesmo assim, cara, as condições, apesar dessa queda da bolsa e apesar da abertura dos juros longos nos Estados Unidos, a gente não está no momento de condições financeiras mais apertadas. Isso aconteceu os 6 hikes atrás. A gente está chegando próximo a outubro já. A gente está chegando próximo. Não, bem próximo, mas assim, o meu ponto aqui é, esse topo aconteceu, desde então o Fed subiu 6 vezes. Sem dúvida. O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não está inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui.